Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, por favor. Abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 1. Diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse: Recebeste vós já o Espírito Santo como quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvíamos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhe então: Em que sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo: Conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, principais do sacerdote. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E isso foi notório todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que criam vinham confessando publicamente os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e queimaram na presença de todos. E feita a conta no seu preço, acharam-se o montante de 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Senhor Jesus, eu te peço que tu fale conosco. Que a tua palavra possa encontrar lugar no nosso coração e promover mudanças, Senhor. Para a glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos irmãos, sente glorificando o nome do Senhor, sente adorando o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, eu olho para esse texto aqui e, enquanto eu estava estudando, eu dizia para mim mesmo que é lindo ver a ascensão do ministério do apóstolo Paulo. Nós estamos aqui no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, mas no capítulo de número 9, ele é perseguidor da igreja. No capítulo de número 9, ele está perseguindo a igreja, ele está querendo matar cristãos. Mas a partir do momento que ele tem um encontro com Cristo, a partir do momento que Cristo se revela para Paulo, assim como se revelou para nós, Paulo tem uma mudança extraordinária. E no mesmo capítulo de número 9, 9:1, Paulo está perseguindo a igreja. 9, versículo 19, ele já é perseguidor.
ele já está sendo perseguido com a igreja. No capítulo 9, no versículo 1, ele está perseguindo aqueles que estão pregando em nome de Jesus. Mas no capítulo 9, versículo número 20, ele já é aquele que está pregando o evangelho de Jesus Cristo. É uma ascensão tremenda o que está acontecendo no ministério de Paulo, né? Um crescimento meteórico, né? Algo extraordinário. E quando chegamos aqui no capítulo de número 19, nós podemos ver aonde Paulo, já o nível que Paulo está. E eu creio, irmãos, que é isso que Deus espera de cada um de nós. Essa é a expectativa que Deus tem de toda a sua igreja, de todos os seus filhos, de todo o seu povo. A palavra do Senhor diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A expectativa que Deus tem de cada um de nós é desde aquele momento que você entregou a sua vida para Jesus, a sua vida seja uma crescente. A sua vida seja, né, um trabalhar de Deus constante. E nós percebemos aqui no capítulo de número 9 já, que a conversão, ela é um ato instantâneo. A santificação, a gente sabe que ela é processual, é paulatino, né? Deus ele vai trabalhando na nossa vida, mas a conversão não. Quando somos convertidos de fato, né, nós entendemos o real chamado que temos naquilo para qual Deus tem para as nossas vidas. E Paulo entendeu isso aqui. E já no capítulo de número 13, nós vamos perceber que Paulo já começa a sua primeira viagem missionária. O capítulo 19, Paulo já está na sua terceira viagem missionária. Mas no capítulo 13 ele inicia a sua primeira viagem missionária e a Bíblia diz que ele é escolhido, ainda Saulo ainda, para fazer a obra do Senhor, escolhido pelo Espírito Santo. E isso é muito lindo. Porque na reunião entre doutores, na reunião entre mestres que estavam ali reunidos, o Espírito Santo disse: apartai-me para mim, a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado. Não foi o pastor, não foi o sacerdote, não foi o presbítero, não foi o apóstolo. O Espírito Santo, em Atos capítulo 3, você vai ler e vai ver. O Espírito Santo diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Quem sabe hoje, nesta noite, irmãos, o Espírito Santo soe aqui neste lugar e diz: apartai a minha filha e meu filho, apartai o irmão tal, a irmã tal. Quem sabe o Senhor vai soar nos seus ouvidos, aleluia, e dizer: eu preciso de você na minha obra. E a chamada que eu tenho contigo é uma chamada urgente. Não é para amanhã, porque a chamada de Paulo foi assim. Ele está perseguindo, daqui a pouco ele está sendo cheio do Espírito Santo, daqui a pouco ele já está pregando. Daqui a pouco, de vez de estar perseguindo, ele que está sendo perseguido pela mesma causa que ele estava perseguindo também. E é isso que acontece, irmãos, com aqueles que querem servir a Deus piamente. Paulo, na sua primeira viagem missionária, o Espírito Santo fala assim: olha, eu aposto nele. Eu aposto nesse camarada aí, que esse cara é bom. Apartai-me para a obra que eu vos tenho chamado. E ele é enviado juntamente com Barnabé. Já lá no capítulo de número 16, se não me falha a memória, Paulo já está na sua segunda viagem missionária. Ali ele encontra Silas, ali ele encontra Timóteo, e ali ele levanta esses discípulos para a obra de Deus. Paulo já está fazendo discípulos. O evangelho está crescendo de uma maneira extraordinária na Ásia. E aqui no capítulo de número 19, é a terceira viagem. Paulo está na sua terceira viagem. Ele está vindo aqui de Corinto, né? Estava em Corinto e chegou em Éfeso. E ali diz a Bíblia que ele se encontra com alguns discípulos. Ele se encontra com alguns discípulos e começa então a entender o que está acontecendo naquele lugar. E ali Paulo vai ser um instrumento tremendo da parte de Deus na vida daqueles irmãos, com grandes curas, os irmãos viram no texto, e com o batismo do Espírito Santo. Até aquele momento eles não entendiam o que era o batismo com o Espírito Santo. Até aquele momento eles entendiam apenas a respeito do batismo de João, que era o batismo de arrependimento. Mas quando Paulo chega ali, Paulo traz a efusão do Espírito sobre aquele lugar. Deus vai mudar o rumo daquele lugar para a glória do nome dele. Irmãos, eu olho para o ministério, o chamado da vida de Paulo e penso no meu chamado. Não tem como olharmos para o ministério de Paulo e não nos vermos ali.
Não temos como olhar para o que Deus fez na vida de Paulo e olharmos para o que Deus está fazendo através da minha vida. E eu gostaria que você entendesse isso nesta noite. O que Deus tem para fazer através da sua vida é algo muito grande. Você pode olhar para esse irmão que está do seu lado aí? Você pode estar vendo um maior instrumento que Deus vai usar nesta geração. Esta pessoa que está do seu lado pode ser um instrumento glorioso de Deus para esta geração. Aleluia. Aleluia. Esta pessoa que está do seu lado, ela pode ser aquela pessoa que vai revolucionar a sua comunidade, vai revolucionar o seu bairro, vai revolucionar a sua cidade. Aleluia. Mas para isso é necessário se entregar. Para isso é necessário se doar para a obra. E Deus está contando conosco. Deus tem um encontro com Paulo. Paulo, ele é cheio do Espírito Santo. E a Bíblia não diz que ele vai ter uma vida fácil. A Bíblia não diz que ele vai ter uma vida regalada. A Bíblia não diz que ele vai ter uma vida, tranquila. O texto de Atos capítulo 9 diz: ele verá o quanto vai padecer pelo meu nome. E ele verá o quanto padecerá pelo meu nome. Irmãos, não se engane. O evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus, o cristianismo, não é só momentos maravilhosos. Existem momentos de provações, momentos de dificuldades. Às vezes nós estamos vivendo em berço esplêndido. Às vezes nós estamos vivendo em momentos confortáveis, momentos de respirar na nossa vida, e achamos que a vida tem que ser assim. E às vezes Deus permite vir os ventos fortes. Deus às vezes permite a gente passar por determinadas provações. Deus às vezes permite a gente passar por determinadas situações adversas para entender o quanto não é fácil servir a Cristo. A Bíblia diz que aqueles que quiserem lhe servir, ele seguir, padecerão perseguições. E pelo contrário, o que a Bíblia diz é que bem-aventurados sois vós quando humilhando e perseguindo disserem todo mal contra vós. Exultai-vos e alegrai, porque é grande o vosso galardão. A virtude do cristianismo, a excelência do cristianismo está exatamente no preço que nós estamos dispostos a pagar por ele. Na resistência de lidar com as provações que vêm sobre a nossa vida. A nossa maior virtude não está na nossa capacidade de atacar, mas na nossa capacidade de resistir ao ataque. A gente às vezes vê esses tipos de lutas, boxe e outras lutas maiores. Quem tem a maior capacidade de resistir aos ataques, é aquele que acaba às vezes ganhando a guerra. Aquele que ganha a guerra. O cara toma um soco dali, vai para ali, cai no chão. E aí, a gente pensa que a pessoa está destruída, pensa que a pessoa perdeu, ele levanta novamente e continua combatendo. No mundo espiritual é assim, irmãos. Nós estamos em guerra, nós estamos em um grande combate. E a tua resistência aos ataques vai ser determinante, ao seu crescimento, ao que Deus vai fazer na sua vida. Paulo recebeu esse chamado missionário para fazer a obra do Senhor, não importa onde Deus ia enviar. Paulo não escolheu lugar. Paulo não escolheu região. Paulo escolheu fazer a obra do Senhor aonde Deus o chamar, aonde tinha necessitado. E pode ter uma ideia, irmãos, tem alguém lá perto da sua casa que está necessitado, precisando ouvir a voz do Evangelho. Tem alguém ali do lado da sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua rua, que precisa ouvir a voz do Evangelho de Cristo. Às vezes não somente com a sua voz, mas às vezes com a sua vida. Através do seu testemunho nós vimos isso aqui, na quinta-feira, a mensagem de quinta-feira. O seu testemunho, a sua transformação, a sua mudança já é uma grande pregação aonde você mora. Aonde você vive, aonde você estuda, aonde você trabalha. É um testemunho de pregação àqueles que estão à sua volta. Esse rapaz é diferente. Essa irmã aqui é diferente. Aonde Deus nos coloca, nós temos que ser ali um instrumento de Deus para ganhar almas naquele lugar.
Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Paulo estava sendo usado extraordinariamente. É o que diz o texto. Olha o que diz o versículo de número 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Oh, glória a Deus. Eu quero profetizar aqui nesta noite que Deus, pelas tuas mãos, vai fazer maravilhas extraordinárias. Aleluia. Deus, pelas suas mãos, vai fazer maravilhas extraordinárias. Quem pegou, segura. Porque, aleluia, Deus, ele tem prazer de usar os seus filhos. Deus, pelas suas mãos. Você deseja ver Deus fazendo pelas suas mãos maravilhas extraordinárias? Oh, glória a Deus. Existem pessoas, irmãos, que estão acostumadas já com o que é. Já estão acostumadas ao nível que já chegou. Mas o Senhor nos traz uma palavra aqui nesta noite dizendo assim, ó, eu quero te usar mais, eu quero fazer mais, eu quero fazer você mergulhar mais, eu quero fazer com que você chegue em outro nível. Não permita que as adversidades, as frustrações do passado, as lutas, os levantes te atrapalhem de ser aquilo que Deus quer que você seja. Irmão, se Paulo fosse parar por causa das adversidades, se Paulo fosse parar por causa das lutas, se Paulo fosse parar por causa dos abandonos, você pega o texto e você vai ver Paulo escrevendo para Timóteo, fulano me abandonou, fulano me traiu, não fui levado a julgamento e ninguém me assistiu a não ser o Senhor. Você vai ver os textos lá de Paulo, abandonado pelos irmãos, dado as costas pelos irmãos, pregando o evangelho de tudo que é lado, mas isso não foi capaz de fazer Paulo abandonar a Cristo. Oh, aleluia! Porque os olhos de Paulo não estavam nas pessoas, os olhos de Paulo estavam no Senhor. É isso que a Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. A gente pode se decepcionar com alguém, a gente pode se decepcionar com um homem, né? Mas com Deus não há decepção. Com Jesus não há decepção. E Paulo estava focado em Cristo, irmãos. E não permitiu que essas circunstâncias adversas. Existe um capítulo na Bíblia tirada só para falar do sofrimento que Paulo teve. Existe um capítulo na Bíblia falando só do sofrimento de Paulo. Existem pessoas que acham que Paulo sofreu, alguns estudiosos, sofreu mais do que Jó. Já imaginou o que é isso? Quantos naufrágios, Paulo foi apedrejado. A Bíblia diz que ele foi dado como morto. Mas quem estava com ele ali, Lucas, o médico, né? E ele é tirado daquela situação lá de apedrejamento, ele é arrastado para fora da cidade, e a Bíblia diz que no dia seguinte, Paulo pregava o evangelho. Oh, glória a Deus. Irmão, imagina o camarada dado como morto. Ele tomou tanta pedrada que morreu. Vamos largar porque ele já está morto. No dia seguinte, o homem está pregando de novo. Talvez muitos de nós falassem, Senhor, me dá uma licença aí de 30 dias. Você ouviu o que eu passei, dá um descanso, férias. Né? Porque o negócio ficou estreito agora aqui nessa cidade. Não é verdade? Mas Paulo Paulo estava com sede de fazer a obra de Deus, irmãos. Oh, aleluia. Que Deus nos dê sede de fazer a sua obra. Todas as palavras proféticas que foram liberadas sobre esta igreja e sobre as nossas vidas, elas só se cumprirão se nós nos posicionarmos, irmãos. Se nós dissermos para Deus, eis-me aqui e fazemos por onde as coisas acontecerem. Né? Então Paulo, ele sofreu apedrejamento. Paulo sofreu vários naufrágios. Paulo sofreu 5 quarentenas de açoite menos 1. É muito açoite. Uma quarentena só, 39 chicotadas já era que levava uma pessoa quase à morte. Paulo tomou em algumas ocasiões 5. Imagine como estava o corpo do apóstolo Paulo. Provavelmente não estava saradinho como o seu, malhadinho, com todos os músculos todos certinho. Era tirar a camisa de Paulo e ver os hematomas.
as feridas, porque naqueles chicotes, na ponta daquele chicote chamado flagelo, tinha pedaço de pedra, de ferro, metal, osso, né? Que quando batia no corpo da pessoa, cravava no corpo, assim, quando puxava, vinha um pedaço da carne. Ele tomou só 5 quarentenas daquela ali. Aí a gente tem um resfriadinho e fala assim, Jesus, está muito difícil. A prova está muito grande. Eu peguei esse Covid, só sabe que luta. Que tá aqui, a irmã Semina, a gente estava conversando com ela, pegou Covid, foi para o hospital, e está lá com Covid no hospital, e foi levado para o CTI, daqui a pouco entra a doutora, Deus mandou dizer para a senhora isso, Jesus chama. Não vai morrer mais ninguém aqui nesse lugar aqui. Deus mandou dizer para você, olha, Jesus, volta para o seu marido, não desiste dele. E ali ela estava ali pregando e falando de Jesus, e toma isso aqui. Quando chegou o tempo de soluçar, e pode voltar para casa. Às vezes situações acontecem na nossa vida, irmãos, é para nos levantar, ali nos posicionarmos e dizer, Senhor, qual é o propósito desse lugar aqui? Para que o Senhor me colocou aqui nesse lugar? Eu sei que ainda tenho tempo de vida para viver, Senhor. Tu não vai me chamar agora não. Então qual é o propósito? O propósito é esse. Está vendo essa que está entrando aí? Fala de Jesus para ele, fala de Jesus para ela. Prega a palavra para eles. Levante a sua mão para receber a unção de Deus de cura. Deus vai te usar para curar pessoas. Aleluia, onde você está, onde você mora. Aleluia, exerça o dom que Deus está te dando. E pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias. Deus está levantando um exército, aleluia, que vai fazer maravilhas extraordinárias aqui neste lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Adore o nome do Senhor, adore o nome do Senhor, porque Deus vai fazer. Não corra do seu chamado. Não corra da sua missão. Não dê as costas para o seu ministério. Deus tem uma obra contigo. Deus não te chamou por acaso. Deus não errou em te escolher. Deus não errou em ungir a sua cabeça. Você é escolhido de Deus para uma obra grande. Aleluia. Deus disse para Jeremias, clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus não faz obras pequenas. Você pode dizer, isso aqui é pequenininho. Me colocou para varrer aqui. Para você é pequeno, mas para Deus é grande. Aleluia. As obras de Deus são coisas grandes. São coisas grandes. Você pode estar do lado de um grande evangelista, um dos maiores evangelistas dessa geração. De uma das maiores missionárias desta geração, dos maiores pregadores desta geração. Aleluia. Não se sabote. Não faça como Gideão. Quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Como se Deus estivesse enganado com ele. Porque tem gente assim, né? Quem sou eu? Quanta gente melhor aí, gente, todo mundo aí. Quem sou eu? É você mesmo que Deus quer usar. Não retarda aquilo que Deus tem pressa na sua vida. Não retarda. Moisés disse, Senhor, eu não sei nem falar. E se tornou um dos maiores, libertadores da nação de Israel. O que dizia que não tinha chamada, que não tinha condição, dos maiores libertadores. Aleluia. Deus quer usar você. Aí chega o texto aqui, tem que caminhar para o final, mas chega o texto aqui que diz assim, Paulo era tanto o mistério, o homem estava tanto no óleo, que as pessoas pegavam os aventais, os lenços de Paulo, e levavam até os enfermos. E os enfermos, eles criam que se o lenço de Paulo tocasse nele, eles seriam curados. Tinha pessoas que se jogavam para Pedro, que se a sombra de Pedro passasse, e a sombra, não era nem tocar, é só a sombra passar, se a sombra passar, ela já seria curada.
Você crê que Deus pode te levar nesse nível? Ou você acha que isso é só para o tempo para te trás? Isso é só para o passado? A geração de hoje é uma geração raquítica, irmãos. Uma geração sem fé. Uma geração, aleluia, que não crê que Deus pode fazer muito mais do que Ele já fez. Muito mais do que Ele já fez. E Deus, Ele quer usar cada um de nós. Você pode dizer isso aí? Deus quer usar você. Deus quer usar você. Aleluia, se coloque. Se coloque. Se coloque diante do Senhor. Atenda o chamado de Deus. Aleluia. Aí, olha o que diz o texto aqui no versículo de número 13. E alguns, jovens judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham um espírito maligno, dizendo: esconjuro por Jesus e a quem Paulo prega. E quem são esses que estão falando aqui? O texto diz, 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Os filhos dos sacerdotes. Trazendo para os dias de hoje, os filhos dos pastores da época. Estar na igreja não quer dizer ter autoridade de Deus. Estar na igreja não quer dizer ter intimidade com Deus. Os filhos do sacerdote, esconjuro-te por Jesus em nome de Paulo. Sai, demônio. Está pensando que é assim, Ronaldo, né? Em nome, eu conheço Ronaldo Berbet. Lá do Ronaldo eu conheço. Jesus que ele prega eu também conheço. Mas e você quem é? Irmão, tem gente que é tão ruim que ela não é conhecida nem no céu e nem no inferno. Tem gente que a situação está tão crítica que nem o diabo conhece ele, nem o céu conhece ele. Sabiam disso? Irmão, Deus nos guarde. Deus nos guarde disso. Agora, existem outras pessoas que são, elogiadas no céu e temidas no inferno. Quando o Satanás aqui fala da boca desse demônio aqui, desse camarada aqui, aliás, desse sujeito aqui, ele está dizendo assim: Paulo, eu sei quem é. Mas esse aqui eu conheço. Esse cabra tem autoridade. Jesus dispensa comentário. Jesus dispensa comentário. Paulo eu conheço. Você quem é? Quem é você? É uma pergunta que nós precisamos fazer para a gente, né, irmão? Quem somos nós no reino? Quem somos nós no mundo espiritual? Se um demônio se manifestar e você chegar para expulsar, sai em nome de Jesus. Aí o demônio, Jesus, sei quem é. Mas e você, quem é? Quem é você? Existem pessoas, irmãos, que naquele grande dia, eles irão para o inferno, sim. Mas acham que vão para o céu. Nós não estamos falando aqui de ímpio. Nós estamos falando aqui de filhos de crente. Nós estamos falando de pessoas da igreja. Nós estamos falando aqui de exorcistas, pregadores, ambulantes. Eu ia falar itinerantes, mas é ambulantes, Existem muitos ambulantes, itinerantes, que pregam, que fazem, que acontece, mas o céu não conhece eles. O céu não conhece ele, nem o inferno conhece esse tipo de gente. Porque não tem autoridade sobre o inferno, não tem autoridade. Porque essa autoridade, irmãos, não é nossa, essa autoridade é dada por Deus. É Deus que dá esta autoridade a você expulsar o demônio. Quem somos nós? Não é verdade? Então existem pessoas assim. Mas existe uma outra classe, que é a classe daqueles irmãos que é vista com os olhos agradáveis de Deus lá de cima do céu.
E eu quero que esse povo está aqui em alma também. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Eu quero que esse povo está aqui. Porque a Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo de número 7, acho que é 23, 24, 25, que naqueles dias muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, fiz maravilhas, expulsei demônios, e o Senhor vai falar: Senhor, eu nunca vos conheci. Ele não vai dizer que eu te conheci um dia, né? Nunca. Irmão, a linguagem bíblica é uma linguagem para a gente temer, olhar e falar assim. É o nosso linguajar, né? É para a gente entender que não houve um envolvimento nosso com Deus esse tempo todo. Não houve uma intimidade com Deus nesse tempo todo. Parece que tudo que nós fizemos foi só para nós. Até o louvor que nós temos para Deus foi com algum objetivo, para a gente receber alguma coisa. Tudo, na realidade, não era para Deus, era para a gente. Aí Deus está dizendo assim: eu nunca vos conheci. Tudo que você fez exatamente para ser visto, para ser reconhecido, para ser elogiado, para ser recompensado, mas nada foi para mim. Então eu nunca vos conheci. Mateus capítulo 25 diz que as virgens imprudentes, quando elas saem para comprar o azeite e volta que o noivo já entrou, elas batem na porta e dizem: abre-nos a porta, Senhor. Pode ir lá no texto, você vai ver. Eu não vos conheço. São pessoas que não serão conhecidas, não são conhecidas no céu. Que tipo de pessoas são essas? São pessoas que vivem a vida aqui na terra, mas não para exaltar a Deus. São pessoas que vivem nesta terra não para engrandecer o nome do Senhor. São pessoas que vivem nesta terra e não buscam azeite para suas lamparinas. Não. Esses Deus está dizendo assim: eu não conheço vocês. Deus não está preocupado se a gente vem para a igreja e marca o cartão aqui e fala: hoje eu fui. Deus, Ele quer uma entrega maior. Deus nos chama nesta noite para uma entrega maior. Deus nos chama nesta noite para uma entrega total. Mas vai ter pessoas, irmãos, que Deus, que Ele lá de cima vai dizer assim como falou para Jó: observaste meu servo Jó? Homem sincero, reto, desvia do mal. Porque Jó, todos os dias, ele estava ali sacrificando ao Senhor. Pedindo a Deus pela sua vida, pedindo a Deus pela sua família, pedindo a Deus pela vida dos seus filhos. Deus brada lá de cima e diz assim: Abraão é meu amigo. Aleluia. Abraão é meu amigo. Ô irmãos, Deus está olhando para nós aqui nesta noite, para ir a uma, para despertando vidas. Ele está olhando lá e está dizendo assim: Natanael, Robson, Manuel, Janilson, Ronaldo. Deus está olhando para nós e está dizendo alguma coisa a respeito da nossa vida. Mas não cabe a mim chegar e falar assim: ó, Deus está falando de você, é isso. Não cabe a mim falar o que Deus está falando a respeito de você. O que cabe a você entender o que Deus está falando a respeito de você mesmo. Não estou aqui para apontar dedo. Eu estou aqui para dizer o seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso fazer mais pelo teu reino. Oh, aleluia. Eu preciso me entregar mais para ti. Nós vivemos uma sociedade que ela rouba o nosso tempo de uma forma muito grande. Né? A correria da vida, aquela correria. E que às vezes a gente acaba não tendo tempo para nos dedicar na dimensão que Deus quer que nós nos dediquemos. Mas você vai romper nesta noite. Oh, aleluia. Você vai romper nesta noite. Porque Deus vai te usar com poder e grande glória para esta geração. E vai começar no meio dos seus familiares. Oh, aleluia. Vai começar na sua parentela. Deus vai te usar como instrumento de Deus na sua parentela. Aleluia, mas você precisa se levantar e dizer: Senhor, conta comigo.
Senhor, conta comigo como instrumento nas tuas mãos. Pastor, mas como vai ser depois? Depois, irmãos, vai ser difícil, mas você vai romper todas as barreiras que vier contra a sua vida. Aleluia, é muito bom viver naquela dimensão que a gente estava vivendo aqui no congresso. Mas o congresso passa e a igreja precisa avançar. Oh, aleluia. Nós recebemos de Deus, agora é hora de entregar aquilo que nós recebemos para os outros. E Deus está contando contigo. Quantos Deus pode contar aqui nessa noite? Fique de pé na presença do Senhor. Aleluia, Deus quer contar conosco. Deus quer contar comigo, Deus quer contar contigo. Aleluia, não importa onde. Oh, aleluia. Não importa em qual lugar, seja um instrumento de Deus. Seja um instrumento de Deus. Seja um instrumento de Deus. Oh, aleluia. Seja um instrumento de Deus. Aonde Deus te colocar. Aonde Deus te levar. Oh, aleluia. A igreja, ela tem esse papel aqui na terra. Não podemos viver na mesmice. A obra que Deus tem conosco é uma obra urgente. A obra que Deus tem conosco é para ontem, não é nem para amanhã, é para ontem. E eu sei que muitas pessoas entraram aqui com algumas barreiras para serem vencidas. Existem algumas barreiras que precisam ser vencidas e às vezes você não sabe como vencer essas barreiras. O Senhor te trouxe aqui para te fortalecer e para você vencer essas barreiras. Porque Ele tem algo grande a fazer através de você. Eu não sei se tem entre nós alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus. Se há, e você gostaria de entregar sua vida para Jesus, levante a sua mão. Nós queremos orar por você. Nós queremos abençoar a sua vida. Nós queremos ver você como o apóstolo Paulo. Era um perseguidor, mas daqui a pouco já é um instrumento de Deus a ponto do lenço de Paulo já está curando outras pessoas. O lenço de Paulo já estava curando outras pessoas. Quem sabe é o ministério que Deus tem para a sua vida, o ministério de milagres, ministério de cura, ministério de maravilhas. Quem sabe você entrou aqui, mas Deus quer te usar na área de louvor, na área da pregação. Mas o primeiro passo para ser dado é entregar a sua vida para Jesus. Quem sabe você está desviado. Sabemos que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Tem alguém que não é evangélico e gostaria de entregar sua vida para Jesus?